Muito bem, vamos lá. Gente, o assunto hoje é um pouquinho mais pesado, diferente do que a gente vem falando, né? Eu vou falar hoje sobre o nosso obsessor primário, o obsessor primordial. Aquele que carrega o pior problema que nós trazemos para resolver aqui. Então, vamos ao texto. Esse assunto já foi levantado anteriormente por Chico Xavier, mas muito pouca gente se deu conta e parece que não vai se dar conta por muito tempo ainda. A estrutura espiritual criada neste planeta para fazer a correção das almas através de seus espíritos enviados para habitar o corpo é de uma sabedoria que não existe como ser contrariada. Tudo que está aí posto nos faz cair em nossas próprias armadilhas, já que quem vem conosco, grudado ao nosso ser, é o nosso maior obsessor. Quando Chico disse que queria que seu obsessor não fosse retirado, que era para deixá-lo ali quieto, para que ele, o Chico, se lembrasse do que fez. Bem, era isso mesmo. Nosso obsessor primordial ou primário, por falta de um jeito melhor de dizer, vem conosco em nosso nascimento. Quando o espírito entra na matéria, nosso obsessor primário entra junto e vem compor nossa estrutura, fazendo com que nós, através dos anos, tenhamos as vontades e desejos que vão fazer com que passemos pelos caminhos tortuosos que, em outras encarnações, criamos para nós mesmos, através do mal que fizemos e da dor que causamos a outros irmãos de caminhada. Estes espíritos vão nos levando para os caminhos tortuosos, pois são os espíritos que estão embotados dos mesmos problemas que tínhamos ou temos. Quer dizer, aquilo que viemos limpar vem conosco e faz com que, uma vez mais, adentremos ao caminho da ilusão, manifestando estas mesmas energias e posturas que outrora nos levou ao umbral e ao inferno. Essas energias são o nosso umbral e o nosso inferno pessoal. E elas vêm para fora para que sejam limpas, elas vêm para aprender e serem limpas como nós. O grande problema é nos darmos conta durante a caminhada que as posturas que temos perante as demais pessoas são, muitas vezes, os reflexos destes obsessores se manifestando. A função deste obsessor é justamente essa. Quer dizer, nos fazer sermos aquilo que já fomos no passado, para que não possamos nos esconder de nossas verdades. A força que ele tem de nos fazer acreditar nas verdades que ele quer que vejamos é enorme, já que ele está dizendo aquilo que nós queremos. Sempre nos pega pelo ego. E o que fomos no passado, hoje, já não é mais permitido pela lei dos homens. O retorno hoje é muito mais rápido, já que os meios existentes para a propagação da informação funcionam muito bem. Os meios de comunicação existentes não deixam nada para trás. Então, o que você fizer, pode ter certeza que as pessoas à sua volta vão saber. Sobre qualquer coisa que você estiver fazendo. E você vai sofrer na carne o que fez para os outros. A questão é que você não vai se dar conta disso até que seja tarde. Então, você se vê em apuros e, em sua maioria, as pessoas não entendem o que aconteceu, mas aconteceu. Então,
Quando isso acontece, você tem escolhas a serem feitas. Ou você entende o que acontece, ou se revolta. Se você se revoltar com a situação, os mentores nada podem fazer. Agora, se você entender o que aconteceu e conseguir trazer os perdões para tudo isso, e aí falo no perdão a si mesmo, quer dizer, você consegue pedir perdão a si mesmo e aos teus mentores, a Deus, Pai e Mãe, ao Mestre Jesus, ao teu anjo da guarda, aos guardiões que te rodeiam, enfim, a todos os que de fato interessa que você peça. A questão aqui é que isso precisa ser verdadeiro. Não adianta pedir perdão da boca para fora. Se você conseguir esta façanha, você vai conseguir com certeza se libertar. Então, você se dá conta do que este Espírito fez você fazer. Sua obrigação é perdoar este Espírito e pedir que ele seja levado quando for possível pelos guardiões, que são quem pode trabalhar este obsessor. Pode ter certeza que, enquanto você não conseguir entender isso, você vai ficar dando voltas ao redor do seu próprio rabo e caindo e recaindo nos mesmos problemas indefinidamente. Aproveito esta parte para te dizer que nós, que estamos aqui neste momento planetário, não conseguiremos a tão falada ascensão. Teremos mais algumas encarnações para frente ainda, para conseguir purificar toda a energia que criamos através das encarnações anteriores. Claro, falo isso porque entendo que se você está assistindo este vídeo, é porque está procurando caminhar nesta direção. Então eu falo, porque acredito que você vai entender. Aí você me questiona, existe algo que eu possa fazer a respeito para limpar essas questões mais agudas? Bem, sim, existe. Voltamos à velha questão da reforma íntima. Você precisa começar aí. Eu sempre vou te dizer que o começo de tudo está na busca. Se você ainda não começou a buscar, comece por um passe espírita, pelo Reiki, uma consulta com o preto velho no terreiro de Umbanda. Vá à missa católica, ao culto evangélico. Escolha algo para começar a movimentar o seu interior. A energia interior precisa ser movimentada para que o seu cérebro compreenda a direção que você deseja tomar. Pense a respeito e converse com pessoas que já estão em processos semelhantes de despertar e de limpeza interior. Você precisa se limpar. O grande problema das pessoas é achar que não tem nada para limpar ou para curar. Que estão e são e que vivem perfeitamente bem. Não entendem a posição em que se encontram. Eu volto a afirmar que as pessoas precisam entender o que este planeta é. Quando falamos de um planeta de expiação, onde temos provas e sofrimentos para expiar, este é o primeiro cobrador que vem conosco, grudado ao espírito, quando este se aproxima para adentrar o corpo. Ele vem junto e faz a ponte com todas as questões ligadas ao nosso campo astral, que é de onde vem toda a informação sobre nossas dívidas anteriores através de nossos mentores. Posso dizer que este obsessor é indicado pelo principal campo de dívida que temos. Então, nossa maior conta encarnatória vem cobrada através deste obsessor. O fato aqui é que se não sucumbimos a ele, ele também acaba aprendendo alguma coisa.
até que não seja mais necessário que ele permaneça conosco. Então, depois que aprendemos e nos perdoamos, ele é retirado ou afastado de nós, de acordo com a situação em que nos encontramos. Confesso que, quando descobri o que está comigo, passei por maus bocados, pois entendi que muitas das confusões nas quais me meti foram provocadas por ele. Claro, passei na pele o que fiz para outros em outras encarnações, ou mesmo nesta, algumas vezes. Tá, mas depois que eu consigo organizar isso, fica mais fácil? O que eu posso dizer, gente, é que não tem nada, ou não tem coisas mais difíceis que isto. Mas que o grau de dificuldade diminui um pouco. Não porque diminui, mas porque você entendeu o processo e fica mais fácil de dar sequência nos entendimentos das próximas questões, que pode ter certeza, também serão doídas. Porém, você continua limpando, até que, em determinado ponto da vida, seu corpo já não aguenta mais. Como você veio fazendo o trabalho, os guardiões te poupam em uma parte ou no restante da caminhada. E daí, talvez, e aqui eu enfatizo, talvez mesmo, porque você precisa merecer, os guardiões te deem uma vida mais suave para que você possa aproveitar um pouco fora da dor. Depois de dizer tudo isso, vou te dizer assim: não se esqueça de viver. Viva cada momento com quem está ao teu lado, seja lá como for, mas viva bem. Abrace, dê carinho, dê atenção, pois quando os guardiões dizem que encerrou aqui, e você tem que andar para que possam dar sequência na tua limpeza e reconstrução, enfim, te ajudar a se limpar, você vai ter que andar novamente para que eles possam fazer o serviço deles. E pode ter certeza, tenha certeza, eles vão te fazer andar mesmo que você não queira. Aí chega mais um momento de deixar para trás aquilo que não te serve mais, ou que você precisa largar para que possa alcançar mais uma cura verdadeira do teu espírito, que vem doente para dentro do corpo, sendo esta a única forma de curá-lo. E se você acredita que depois de curá-lo isso acaba, está enganado. Porque depois do espírito curado, você vai ter que passar esta cura para a sua alma. Então aquiete-se, compre pipoca, se ajeite no sofá, pois este é apenas um dos vários longa-metragem que você vai assistir. É apenas o início da saga. O final, bem, o final vai depender de você. Você é o protagonista de um roteiro que o teu guardião assumiu escrever, comprometendo-se com o Mestre Jesus e a divindade de que você cumpriria seu papel até o final da história. Então empenhe-se, pois não tem outra solução para isso. É o único caminho. Aceite a caminhada e aprenda para que o seu sofrimento não seja em vão e seja coroado ao final da história e você possa levar o Oscar para casa. A vida é um filme e esta é a ilusão da qual eu falo. Que tipo de personagem você vai ser? Esta é a espiritualidade vertical. Te inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, deixa o teu comentário e, gente, deixa a tua pergunta que eu te respondo assim que eu puder. Eu espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vem comigo, vem bater um papo.